Bom, a Moara Tupinambá é artista visual natural de Mairi, Tupinambá. Seus ancestrais são nativos tapajoaras, da comunidade de Cucurunã e Boim. Radicada em São Paulo, é artista multiplataforma e utiliza de desenhos, pinturas, colagens, instalações, videoentrevistas, fotografias, literatura, performances. Sua poética percorre a cartografia da memória, identidade, ancestralidade, resistência indígena e pensamento anticolonial. Se faltou alguma coisa, você me diz. Eu acho que foi um resumo que eu encontrei que eu achei que estava bem coerente. Foi o resumo do resumo que pediram para eu resumir bem. Mas tá Seja ótimo. bem-vinda. Obrigada, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. De verdade, assim. Não sei como a gente está programando a questão da dinâmica, que tinha um PDF, né? Aí, não sei como Pode seria. compartilhar, se você quiser iniciar compartilhando. Não, primeiro eu queria agradecer, né? Porque eu também estou aqui na Casa Amarela de Cultura Coletiva, que fica em Perdizes, e eles têm me acolhido aqui. Está sendo muito legal ficar junto com os parentes também. E aqui em São Paulo, numa casa que acolhe, né, de forma coletiva, muito bacana. Queria agradecer a Nega e todo mundo que está acolhendo nesse lugar. Também o coletivo Elza. Física, né? A gente senta com Um áudio aí. Coletivo Elza pelo convite. A todo mundo que está aqui presente e que também está dedicando esse seu tempo para ouvir e para conhecer um pouquinho dessa trajetória. Digamos que eu fiz um recorte que eu acho que são mais importantes, de 2015 para até esse ano, agora 2020, pegando os projetos que eu acho que eles são cruciais na história do que eu venho construindo aqui, coletiva, né? Não foi sozinha. E aí eu trago esses projetos e vou mostrando para vocês, e nisso um pouco do meu trabalho artístico também. O meu trabalho artístico não está todo aí, porque é muita coisa. Então, assim, tem muito no site, né, para quem quiser depois acessar, moarabrasil.com. Aí eu falo depois um pouquinho. Aí a gente pode apresentar agora o PDF e falar um pouquinho mais. Dá para ver? Estou vendo você. Bem, vamos lá. Isso aqui nem está atualizado. Em 2015, né, eu realizei em São Paulo, depois de ter feito uns cursos, né, técnicos, digamos assim, de desenho. Tem uma artista que ela foi muito importante nesse meu percurso, que é a Catarina Gustiken, que é uma artista, inclusive, origem de Okinawa, né? Okinawana, não sei como é que fala. E a gente fala que a gente se encontrou e nós duas nos incentivamos nesse processo, inclusive, de entender as questões dos nossos ancestrais e como isso vinha forte no nosso trabalho também, né? Então, eu fiz um curso com ela em 2013, não, 2013 ou 2015, se não me engano. E no final, ela que apoiou e tal para a gente realizar a minha primeira exposição. E esses desenhos fazem parte da minha primeira exposição, que aconteceu em 2015, que foi quando eu decidi, de fato, ser artista, né? Poder passar por diversos trabalhos em São Paulo, e aí eu resolvi que finalmente eu ia me dedicar às artes, né? Um trabalho que eu antes comecei muito fazendo com nanquim, e esses desenhos, eles são inspirados quando eu fui numa aldeia Assurini, do povo Assurini lá em Tucuruí, no Pará, né? E essas são as crianças que eu registrei elas e desenhei elas, retratei essas crianças e trouxe um pouco dessa cosmovisão de lá e aí foi essa primeira exposição. Esses desenhos foi muito bacana, foi um sucesso, porque na exposição eles venderam tudo, assim. Eu até me arrependo muito que não queria ter vendido tudo de uma vez, mas como eu estava entrando no trabalho autônomo, e para mim era muito importante a venda, e desde sempre, eu sempre vendi meus trabalhos, assim, por questão de depender disso mesmo, né? Aí aqui mostra um pouquinho, né, dos desenhos nas madeiras, e a gente deixou aqui para a exposição, né? Depois dessa exposição,
eu conheci uma galera e, assim, meu sonho era onde que eu vou trabalhar, né? Eu morava em um apartamento pequeno e não tinha como trabalhar no apartamento. E, assim, eu odiava trabalhar de forma solitária. Sempre não gostei, nunca gostei. Eu sempre quis me envolver com as pessoas, trabalhar em coletivo, estar perto das pessoas, criando coletivamente, assim. Apesar de que em muitos momentos, né, quando eu estou depois de entender desse convívio, eu retorno para mim mesma e faço tudo o que eu sinto ali de acordo com essa vivência coletiva, né? Meu trabalho se desenvolve assim, meu processo criativo. E aí, esse espaço aí, eu considero que foi o primeiro lugar que eu fiz uma residência artística autônoma, né? Onde liberou um andar, que era o 8º andar, no Ouvidor 63, a ocupação Ouvidor 63, que é uma das maiores ocupações artísticas da América Latina. Mora em torno de 100 artistas ou mais que ficam transitando pela ocupação, né? Não são artistas fixos. Hoje temos artistas fixos, né? Mas na época assim, eram sempre viajantes. Mas ainda continua. Mas hoje tem uns artistas fixos que já estão um tempo lá construindo e a questão da moradia está muito forte também. E aí, nesse 8º andar, me convidaram a realizar um ateliê aberto e, a partir daí, a gente coletivamente criasse, né, com os artistas residentes também que dormiam lá, que moravam, eu não morava, eu era só uma artista que ocupava o ateliê e colaborava nessa parte da galeria mesmo, do próprio lugar. Então, a gente construiu juntos, né? Começou em 2016. Final de 2015 foi para lá, no início de 2016 começamos diversos projetos, né? E aí mostra um pouquinho desse espaço, é bem caótico, né? Um monte de quadros, assim, porque artistas de tudo quanto é lugar passavam e a gente deixava e colocava ali e tentava expor de todas as maneiras. E era um espaço difícil, porque cheio de problemas estruturais, questão de que a gente sempre tinha que se preocupar com isso também, né? Mas como não estava pagando aluguel, para mim era muito bacana estar ali e apoiar nessa parte, né, de ajudar a melhorar a estrutura. Para vocês verem, assim, essa foto aqui foi quando a gente nem tinha mesa, né? A gente pintava no chão ali, todos empolgados. Veio umas galera do ouvidor, o Sirius Amém, o João. E a gente, vamos pintar, vamos começar aqui, porque aí a gente já renova essa energia do prédio, né? E aí a gente começando assim, né? Depois a gente fazia muito recicle, né? Então a gente começou a pegar móveis na rua e aí foi construindo o espaço, se tornando um ateliê galeria, né? E aí não sei por que eu pulei para cá. Sim. Em 2017, eu acho que é muito importante ressaltar que aí nesse próprio lugar foi quando eu comecei a fazer as séries de colagem. Foi aí que eu desenvolvi a minha série de colagem. Então, assim, o ouvidor foi muito crucial para isso, nesse processo criativo, né? E aí, depois de Sagrado, começou com Sagrado Feminino, com aquele útero, que eu acho que deve ter uma imagem por aqui, não sei se eu botei. E ele, inclusive, eu vendi o meu primeiro quadro grande, que foi uma reprodução do útero, um grandão, lá no ouvidor mesmo, a partir de um sarau que a gente realizou e tal. E aqui mostra tá aqui, um pouquinho da série para vocês. E a exposição em si, a primeira exposição, eu realizei em Belém, porque eu nunca fiquei em São Paulo toda hora, sempre fiquei viajando, né? Voltando para Belém do Pará, que é a cidade que eu chamo de Mairi, né? Mairi dos Tupinambá, que é onde eu nasci. Então, assim, realizei a primeira exposição lá e aí foi quando essa série começou a ganhar um conhecimento e tal, as pessoas começaram a ver o que era. E aí eu ficava também botando no ouvidor quando eu voltava e sempre trabalhando essa série, assim. Foi quando comecei a, de fato, vender melhor meus trabalhos também, com as colagens. No próprio ouvidor a gente conseguia fazer uns espaços de lojinha que a gente vendia nossos trabalhos, né? E também com os projetos como Galeria na Bike, que a gente criou lá, que a bike andava pelo centro de São Paulo e também para Vila Madalena, e alguns artistas que tinham muito trabalho, muita produção, vendiam nas bikes, né? E a gente ia junto, assim, eu tinha uma bike lá, construí, foi muito massa, assim, junto com os artistas da Júlia Gangari, que é um grande artista que também de Porto Alegre, né? Que trabalhou lá nessa parte da madeira, assim, muito forte, né? Ele era um marceneiro, estilogravurista e um grande artista plástico, né? Aí, nessa criação e tal, a gente ficava assim no espaço, o que a gente faz? Porque a gente não podia deixar o espaço morrer e o espaço precisava se renovar. Então, a gente reformou o espaço, né, o 8º andar, com recicle, como eu tinha dito,
E a gente realizou nossa primeira exposição coletiva, com o Círios Amém, que estava lá no momento, e a gente realizou essa exposição, Plantas Não Crescem com Wi-Fi. Foi muito bacana, a gente convidou os artistas também de fora para expor. Estava o Thiago Verde, inclusive, não sei se vocês conhecem, que expôs com um trabalho lá, um artista de Recife, e outros artistas, e foi muito bacana para a gente, de fato, abrir o espaço com uma nova cara, uma cara de galeria e ateliê, né? Que foi o Estúdio no Ventre, né? Aí aqui já está o espaço reformulado com outros ajustes, né? Como vocês podem ver aí. Tem uma exposição minha que eu não consegui achar foto porque estava perdida no meu... Mas do lado... Não sei se eu consigo ver aqui, mas essa parte aqui é uma exposição minha. Isso aqui são vários desenhos que eu desenvolvi dentro dessa janela, que foi aproveitando os materiais que estavam presentes lá, eu fui aproveitando e no final eu acabei doando e deixando lá para a questão do espaço mesmo, né? E aqui alguns artistas. Essa época, quando eu tinha um coletivo, que era Coletivo Por Aqui, paraense, e a gente desenvolvia essas projeções também, né? Aí aqui o Thiago Verde e outros artistas. E aí a gente foi se familiarizando e conhecendo mais o prédio, conhecendo mais o espaço e se envolvendo. Também nesse espaço, eu comecei a pensar numa exposição cujo nome foi Sarau Ancestral. A gente desenvolvia vários saraus, né? Aí tinha um sarau erótico, sarau ancestral, sarau das bichas. E o ancestral eu desenvolvi uma vez lá, e foi quando eu comecei a pensar em trazer artistas indígenas, né, para uma ocupação. E foi quando eu comecei a fazer o corre atrás, e foi pela própria Universidade USP, né, que eu consegui achar algumas pessoas que foram me indicando artistas indígenas que estavam também em São Paulo e que podiam expor ali. E aí alguns exporam, tipo a Rose Araújo, que é a Rose Cariri, a Priscila Tapajoara, que é lá do Tapajós, e outros artistas. Aí aqui vocês podem ver. Esses saraus, eles eram também não só exposição, a gente fazia roda de conversa, chamava os artistas para falar, geralmente tinha alguém cantando, tocando, como você vê aí, tinha esse pajé aí tocando, e existia performance, então era uma coisa assim que não era só uma exposição, existia toda uma questão também de oficinas, e a gente sempre realizava junto com o tema do sarau, né? E eram sempre diurnos, a gente sempre realizava de dia. Depois, né, em 2018, a gente também começou a pensar em oficinas, né, nessa questão do educativo. A gente realizou várias oficinas no ouvidor. As oficinas eram gratuitas, eram oferecidas para a galera do prédio, né? E quando a gente cobrava, era para ajudar a fazer alguma melhoria, sei lá, quebrou um cano do banheiro, a caixa d'água, precisa de dinheiro para a caixa d'água. A gente precisava fazer muito esses corres de conseguir uma grana, o andar tinha que dar um dinheiro para os 13 andares que tinha do prédio, né? Cada um arrecadando para poder conseguir pagar. E às vezes eu fazia umas oficinas pagas, como essa de colagem que eu fiz aqui, e aí pessoas de fora pagavam uma taxa e quem era de dentro era de gratuito, os artistas que moravam lá, né? Aqui também um pouquinho para vocês verem, de várias oficinas assim, na própria página Ouvidor 63 vocês podem encontrar esse processo todinho lá, né? Felipe Chianca até hoje mora lá também, foi um grande parceiro na época para realizar essas oficinas. E aí a gente realizou em 2016 a nossa primeira Bienal de Artes, né? Foi o que eu acho que foi um projeto que foi muito bacana, porque a primeira Bienal de Artes que a gente quis fazer foi justamente para ser junto com a Bienal de São Paulo e para mostrar a existência da gente ali, a existência de artistas de rua, artistas que estavam ali presentes, construindo, mostrando seu processo criativo, né? E a gente juntou nesse começo, foi bem orgânico, assim, foi bem tipo em cima da hora também. Vamos fazer, voltei de Belém, vamos fazer. E o da Júlia tinha acabado de entrar aí, foi a pessoa que ativou muito, né, os andares todinhos. Então, cada andar tinha um hall, como esse que vocês podem ver aqui, e cada hall a gente chamava um artista para expor. E aí dentro das salas, dos quartos, que eram quartos também coletivos, mas geralmente os quartos ficavam na lateral, né, e tinha a sala, o andar decidia qual artista colocar, os artistas do seu andar.
E foi mais ou menos assim que aconteceu, né? Inclusive, a gente, nessa época também, já até recebeu um estilista de fora, eu esqueci o nome dele, um japonês. E foi bem, tipo, bafafá, assim, a galera ficou falando, saiu clipe, vídeo, enfim, um monte de coisa. E a Bienal foi bom porque a gente fez muito mais pra gente também. Por quê? Porque quando eu entrei no prédio, a gente não se conhecia e a gente queria que os andares se conhecessem. Por ser um prédio, e às vezes essa forma horizontal, né, de vertical, desculpa, vertical, impossibilita até a gente se comunicar entre outros. Então, a gente tinha uma coletividade no andar, mas precisava conhecer os outros coletivos, né? Apesar de ter uma reunião toda semana, a gente queria conhecer o trabalho artístico de todo mundo, porque era um prédio cheio de artistas. Então, essa Bienal, eu digo que foi uma Bienal para a gente se conhecer e a gente abriu para o público conhecer um pouquinho do ouvidor. Aqui vocês podem ver alguns projetos de artistas. A gente se virava ali sem grana nenhuma. É importante ressaltar, não tinha dinheiro, cada um tirava dinheiro do seu bolso, os artistas de rua iam para a rua arrecadar, e cada um pegava a doação e realizava da forma que dava. Tá. E nesse meio termo também, eu voltava sempre em Belém, como eu posso dizer, né? Então, assim, eu comecei a voltar para Belém, comecei a realizar oficinas também com crianças. Então, além do ouvidor, também fazia na minha cidade, que era esse educativo que eu realizei também com projetos de grafite, né? Então, era um projeto que eu sempre estava, assim, dando oficinas tanto em Belém quanto no ouvidor. Esse meu caminho era bem dessa forma. E aí, depois, em 2018, a gente voltou, fala que a gente viajou para uma praia, alguns artistas, esses daqui, e a gente voltou com uma ideia de vamos fazer a segunda Bienal, né? Mais com o da Júlia, que é esse rapaz aqui, que ativou mais e falou, mas como assim, sem grana? A gente, nossa, mó trampo, não sei o quê, mas a gente estava a fim de fazer, né? E aí a gente mandou o projeto para fazer residência artística na Red Bull Station. E eu digo que a gente só entra em momentos de crise, né? Os artistas de rua, os pretos indígenas, porque quando a gente entrou nessa residência foi a primeira vez que não pagavam cachê. Eu falei, putz, que merda, né? Tipo, a gente só não consegue nunca entrar nos momentos onde realmente estava funcionando muito bem. E o Red Bull estava em um momento de crise, tanto que eu acho que fechou, acho que não existe mais, né? E eles precisavam, de alguma maneira, ativar e eles começaram a fazer essas primeiras ocupações, eram chamadas de ocupação. E a gente se inscreveu. E nós escrevemos o projeto da Bienal, porque a gente queria desenvolver a Bienal lá, criar como é que seria a Bienal, a segunda Bienal. Então, foi um mês se reunindo entre nós e chamando os artistas do ouvidor que queriam ir lá. E a partir disso, a gente criava o projeto da segunda Bienal, que ia ser no ouvidor. E aí, no final, a gente chegou a fazer uma pequena exposiçãozinha lá, né? Que foi no final da residência artística, né? Aí depois a gente conseguiu desenvolver com a Flávia, era uma grande parceira articuladora que esteve no projeto e que ajudou muito a gente na comunicação. Então, assim, tudo assim que ela conseguiu articular de comunicação, ela articulou com a gente e a gente foi desenvolvendo. Então, a gente fez a segunda Bienal de Arte do Ouvidor 63, cujo tema era Outros Mundos Possíveis. Era justamente, foi feita uma reunião no Estúdio no Vento, no 8º andar, onde a gente queria desenvolver um ano no prédio, onde tivesse laboratórios que fossem a ver com as nossas demandas do prédio, né? Com as demandas do prédio e com vontades também de desenvolver laboratórios chamando artistas de fora. Então, a gente decidiu que seria um facilitador externo e um facilitador interno, que seriam os facilitadores curadores dos laboratórios. Então, todo mundo era curador. Todos que desenvolviam um laboratório eram curador. E era laboratório, tinha laboratório de curadoria, laboratório de pintura, laboratório de sei lá, de grafite, de skate, tinha laboratório de que mais? Como é que chama aquele? Era um laboratório para estudar sobre como se organizar na ocupação. Isso era bem interessante, esse laboratório. Enfim, tinha vários laboratórios e a gente ia desenvolvendo isso durante o ano. No final, a gente abriria o prédio e as pessoas poderiam conhecer o resultado, que poderia estar em processo criativo
poderia ser qualquer coisa. Era bem livre, assim. Ou se você quiser mostrar um trabalho pronto, podia mostrar. Então, era bem livre, assim. Aí aqui mostra um pouquinho do que a gente fez, né? Aqui eram as reuniões com os artistas todos, curadores. Isso foi uma curadoria coletiva, né? E aqui, tipo, aí rolavam às vezes um laboratório de fotografia, vamos ver um filme, alguma coisa. Aqui é uma instalação do Cyrus Amen, que foi um artista que se desenvolveu na parte do 8º andar. E esse foi o trabalho que nós desenvolvemos em 2018. A gente teve um apoio da Red Bull Station, um apoio simplório, significativo no final já do ano, para a gente conseguir pagar algumas coisas que faltavam para incentivar os próprios artistas do prédio, né? Que queriam comprar algum material para, sei lá, não tinha vela, a gente comprou muitas velas e conseguia melhorar algumas coisas. Aconteceu um desfile das brechós que tinham lá, né? E alguém quer falar? Pode falar, se alguém quiser interromper. Para não ficar falando sozinha, né? E aí a gente desenvolveu isso e o Red Bull também fez lá. A gente fez uma abertura lá. Mas a abertura que bombou foi na própria ocupação, assim. Foi muito bacana, deu muita gente, o prédio inteiro cheio de pessoas. E eu acho que, assim, eu me senti muito feliz, assim, apesar do desgaste, por a gente não ter nenhum dinheiro e ter que sempre, todo dia ir lá, e para que o projeto não morresse no meio do caminho, né? A gente tinha que estar toda vez, né? Acreditando, incentivando ali todos os curadores, mas a gente conseguiu realizar no final, e isso foi muito gratificante, né? Diversas mídias foram para lá, registraram. Acho que tem algum microfone aberto. Aqui, ó. De artistas fixos, tinham mais de 67. E de total de artistas, 214. Eram artistas tanto de dentro quanto de fora, que a gente chamava, né? Aqui eu mostro alguns artistas de lá do prédio, né? Que é o Cyrus Amen, Felipe Shank, da Mora Lá. A Rose era uma colaboradora de fotografia. O Paulo Vieira não está mais lá. O Diego Moro foi um colaborador. Lei Celestino, Tato Leite ainda mora lá. Daniel Castro era da Galeria na Bike, galera do skate. E quem quiser saber um pouco mais, esse link aqui é o link de acesso, para vocês saberem quais foram os resultados da... A gente fez um relatório no final, um relatório da Bienal, quais foram os resultados, o que poderia ter melhorado, o que a gente falhou, e também sobre os gastos da doação que deram. Tudo isso a gente botou tudo muito claro, era tudo muito transparente para não ter confusão, porque como se trata de vários coletivos, então era muito importante que a gente sempre fosse transparente nisso. Então, aí criei esse relatório bienal para quem quiser acessar depois. E tinha o educativo, esse foi muito legal, essa foi uma oficina que a gente desenvolveu com shapes doados, né? Da galera do skate. Então, a gente desenvolveu uma oficina de pintura com a galera do laboratório de skate, nos unimos e a gente conseguiu um apoio da Posca, se eu não me engano, nessa época. E a gente desenvolveu isso. Isso é na garagem da ocupação, todo mundo pintando. No final, a gente procurou vender para ajudar também a própria Bienal, porque a gente não tinha recurso, né? Aí aqui, os facilitadores foi o Diego Moro, acho que vocês devem conhecer, um grande grafiteiro que, inclusive, acabou de fazer um grande mural no Festival Cura, né? E ele estava nesse projeto também. E eu fiz uma exposição, que eu acho que foi minha última exposição lá, que era a exposição O Que Te Cura. Essa exposição eu fiz bem, deixei para fazer, 2 semanas antes. Assim. E foi, assim, pensando nas necessidades, assim, do próprio prédio. Como eu via que não tinha, o laboratório de terapias holísticas não tinha dado certo, tinha morrido no meio do caminho, e que o prédio estava num momento de muito estresse, as pessoas estavam brigando muito. Em coletivos sempre acontece, né, esse atritos, né, porque são muitas pessoas de diferentes visões e da América Latina, não era só gente de São Paulo, que nasceu em São Paulo, era gente de tudo que é lugar, sabe? Tinha gente mesmo, assim, da Bolívia, do Colômbia, e às vezes a gente também não conseguia se comunicar muito bem. Então, assim, tinha uma sala na garagem, do lado do pessoal do skate, que ninguém estava usando. A gente
deixou bem os artistas escolherem os espaços e falar o que você quer fazer, faz tua instalação aí, recupera o espaço, vê como tu pode fazer. E aí eu escolhi essa salinha. E essa salinha, o objetivo que eu tinha, eu reformei ela todinha, pintei e tudo mais. Coloquei lâmpadas, não tinha lâmpadas, né? O objetivo era que cada um do prédio que se sentisse à vontade trazer um objeto de cura, né? E a gente fazia um grande círculo e lá ia deixando esses objetos junto às velas. E ela ficaria durante a Bienal aberta para as pessoas meditarem, para as pessoas fazerem suas práticas de terapia, o que fosse, ou se quisesse ficar lá em paz, que era um local da paz, assim. E foi bem bacana, porque a gente realizou a gente realizou umas terapias holísticas lá, não, cromoterapia com Tato Leite, foi muito bacana. E teve outros também que a galera fez lá na roda. E vou mostrar um pouquinho a foto para vocês. Aí aqui o resultado, né? As pessoas podiam ir lá, acendia a vela, apagava, sentava, cantava. Foi algo bem bacana, assim. E aí depois essa sala foi incorporada para a galera do skate. E aí eles podiam fazer o que quisessem nessa sala. Se eu não me engano, se transformou em um local também de arte, né? Para oficinas e tudo mais. Também desenvolvemos lá, porque o movimento LGBTQ estava crescendo muito também no prédio, né? Como são vários coletivos, e existia uma necessidade também da galera. Aconteciam cenas de violência no prédio, né? Com um amigo meu, inclusive. E foi atacado violentamente por uma pessoa de lá, né? Porque enfim, eram coletivos que também tinham pessoas machistas, homofóbicas e tudo mais. E aí tivemos essas ideias de fazer o Sarau das Bichas. E começou lá no prédio, né? Quando a gente realizou foi na própria Bienal. E esse Sarau das Bichas foi um sucesso, foi muito bacana. Eu não tenho as fotos do primeiro, que foi na ocupação, mas o Sarau das Bichas depois foi chamado para o Centro Cultural de São Paulo, que eu não lembro qual era o centro. Esqueci o nome, deixa eu ver se tem aqui. Não tem. É um centro cultural de São Paulo. Fomos chamados, foi a primeira vez que os artistas dali conseguiram tipo, ganhar um cachê bacana e tal, fora, e fizeram a exposição. E eu estava desenvolvendo a curadoria junto com outro rapaz também, que estava junto, né? E a gente convidou alguns outros artistas, tipo a Soriane Arte, né? Aí Felipe Shank e Ciro Zamen, que eram os artistas do prédio, foram expor lá. Aqui, 2018. Isso foi logo depois da Bienal. Tá, aí eu saí de lá da ocupação ouvidor, né? E criamos um projeto que é Colabirinto. A gente chamou alguns artistas que são do prédio, que já estavam trabalhando há um tempo com a gente. Vitor Campilongo, Círio Zamen, Felipe Chanca também era um dos colaboradores. Luiz Só, né? A Cassis Bianchi, que é artista de rua que está até hoje com a gente também. E a gente foi para o Colabirinto, para um espaço já que tem que pagar aluguel e tal, coletivo, que era uma casa, galeria, onde 3 artistas moravam, né? Residiam. E os outros espaços eram destinados a exposições, né? Então foi um momento que a gente conseguiu se concentrar melhor para fazer e realizar essas exposições. Uma delas que eu acho bacana foi esse Maço das Manas, que a gente fez. Foi muito bacana, foi logo de abertura, assim, né? E a gente convidou várias mulheres para expor junto, né? A gente abriu um edital, na verdade, e experimentou esse formato edital de quem queria se inscrever e queria expor, né? Aí tiveram várias mulheres, né? E também eu considero o Agosto Indígena, que também desenvolvemos em 2019, uma importante exposição do Colabirinto, né? Que foi um projeto desenvolvido tanto pela Bárbara Xavier quanto por mim. E a gente desenvolveu isso, foi a vontade que a gente quis de trazer indígenas para um espaço como o Colabirinto, no centro de São Paulo, e que a gente pudesse falar do que é ser indígena, em São Paulo, inclusive, né? E que estão nas cidades, né? E aí aqui um pouquinho para vocês verem alguns artistas os artistas que nós chamamos, Janaú, eu, né? A Ana Cariri, a Juma, a Bianca Foratori, Rose Cariri, Binário Armada, Tamicuã,
que acabou, inclusive, de se candidatar para vereadora, né? Infelizmente não rolou. Tiago Carvalho, Avena Ticuna, Ana Silva, Laís dos Santos, Gustavo Caboclo, Felipe Barros e Daniel Herá. E também tivemos o convite de alguns expositores da Mostra MEBAI, do Embu das Artes, que foi uma mostra que aconteceu um pouquinho antes do Agosto Indígena, e que eu participei, e que teve as obras, e teve a galeria invadida e as obras rasgadas, né? Isso foi uma polêmica na época e tal. E aí a gente resolveu chamar alguns artistas para mostrar as obras rasgadas para as pessoas verem que foi um ataque horrível de violência que aconteceu contra o povo indígena, né? Porque foi um ato de repressão ali da galera do Embu das Artes. Até hoje a gente não foi indenizado por isso, não teve nenhuma resposta. E é isso. E aqui mostro agora para vocês o último projeto que a gente fez do Colabirinto, foi Futurismos Originários. E a gente acabou de desenvolver, e é um projeto que a gente está querendo realizar sempre. Já foi para o formato digital totalmente, né? E a ideia era trazer também indígenas, né, que pudessem mostrar um pouquinho sobre o que você vem construindo para um futurismo originário, né? Então, trazer essa provocação, e aí os artistas pensadores e que estão nessa geração de agora nossa, né, realizando palestras, oficinas, roda de conversa, só que tudo formato digital, né? Então a gente acabou tentando se adequar nesse formato digital também. Assim como eu estou agora falando com vocês, todo mundo passou por isso também. E a gente teve apoio da Associação Iquaquara, que é a associação que eu faço parte agora, de indígenas no contexto da cidade. E parte do valor que também a gente arrecadava para ajudar a própria associação, né? E tivemos várias pessoas convidadas. Geni Nunes, que é uma grande psicóloga e pensadora, esteve presente. Júlia do Rico, que está trabalhando na área de literatura indígena, né? Teve vários nomes, teve o Miguel Parahy. Nós tivemos uma oficina muito bacana que eu participei também, que era para estudar sobre a língua Nhingatu, do Tapajós, com o professor Jorge Borari, que é um próprio indígena de lá do próprio Santarém, né? E ele ensinou e foi uma oficina de sucesso, assim, deu uma galera muito bacana e teve um resultado muito bom. Aí aqui, ó, Jorge e o Miguel Parahy. Tá. Aí eu trouxe aqui para vocês um pouco também do que eu venho realizando, né? Esse foi um trabalho que eu fiz num festival Valongo ano passado, né, 2019. Fui selecionada, né, com outros artistas como Aventura Profana. Tiveram os outros artistas também, né, selecionados. E a ideia era bem livre, assim, a gente podia fazer o que a gente quisesse, assim. Aí no último dia eu resolvi fazer essa performance, que o nome era Quimazona. Aí eu performava na frente do trem para questionar sobre a cultura alimentar, de lá do Valongo, de Santos, né? Porque eu achei engraçado que dizia que lá tem a moqueca era conhecida lá e foi se perdendo, né? E aí eu quis mostrar um futuro de uma moqueca de peixe em pó, que seria a moqueca que a gente comeria no futuro, né? Então, assim, eu ficava produzindo essa moqueca com as mãos e colocando os temperos, como vocês podem ver aqui. E aí ia mostrando um pouquinho o que era essa moqueca em pó, que era a forma de se conectar com a nossa ancestralidade no futuro. Aí aqui algumas fotos. Aí foi bem bacana isso aí. O trem passou na hora, a galera ficou gritando. Foi engraçado. A gente tem vídeo, mas eu nunca consegui editar por falta de tempo mesmo. Mas um dia que eu tiver, vai estar lá no site. Quando tiver com tempo, eu edito e coloco lá. E essa aqui, por último, falei muito, é a instalação audiovisual Museu da Silva. Acho que isso aqui tá até errado. Peraí, deixa eu ver. Tá errado. E aí... Nossa, desculpa, esse slide veio errado, não era isso. Antes de falar do Museu da Silva, também tem um projeto que eu desenvolvi, que foi o Cunha Strang, que foi para a Bienal de Sydney, e está passando lá, e vai ter online também. Projeto junto com a Janaú, com a Ana Beatriz Domingues, né?
E é um vídeo que eu tive a vivência de estar na Marcha das Mulheres Indígenas, ano passado, aconteceu muita coisa, né? E aí estive presente e fui gravando vários momentos que eu achei interessantes da marcha, estando eu lá presente junto com a mulherada de São Paulo, também os indígenas de São Paulo. E aí é um vídeo bruto, né, com uma edição bem dura, assim, mas mostrando cenas desses momentos que eu achei mais interessantes da Marcha das Mulheres Indígenas. Aí o nome é Cunha Strang e está na Bienal de Sydney de Inhiri. Curador Brooke Andrew, né? Aqui também eu mostro algumas colagens que estou desenvolvendo. É um outro tipo de colagem. E esse aqui é uma série que estou produzindo devagarzinho. São uma série de cartões postais da Amazônia e também de São Paulo, né? Então, esse aqui seria Barcarena, né? O cartão postal de Barcarena, fica lá no Pará. E isso aqui é tudo sobre a questão da mineração, né? E do quanto que estão fazendo em relação à destruição da floresta. O resultado, né, de tudo isso. E aqui é o de São Paulo, o Rio Tietê, né, nadando no Rio Tietê. Essa é uma foto do Rio Tietê. Tem outra, né, mas eu não trouxe todas. Também é um trabalho que estou desenvolvendo, devo lançar ano que vem, assim, completo. Tá. Aí agora vamos para o Museu da Silva, né. Antes do Museu da Silva ser criado, foi criando, né, várias coisas, né. Isso foi, tipo... É um projeto, que é um projeto atual, Museu da Silva, que é um projeto de buscar também, de construir um museu, instalação, mas e sim, falar sobre as nossas memórias da família, né? E desse direito que nós temos também a memória, né? Que nós não temos. Então, esse é um caminho que eu faço de volta para a comunidade da família do meu pai, não da minha mãe, da família do meu pai, e é uma comunidade rural do lado de Santarém e é uma comunidade que eu volto para tentar entender sobre as histórias dessa comunidade com o meu avô, né? Quero entender de onde meu avô nasceu, a origem, porque por documento, por Google, por livro, eu não acho nada. Inclusive, Cucurunã não está nem no mapa. Ele está só como presídio de Cucurunã. Então, isso me revoltou e aí eu fui lá. E aí, a partir disso, eu peço permissão para os parentes, né? E gravo vídeos com algumas pessoas lá. Essa é da Maria Madalena, para contar um pouquinho da amizade que ela tinha com meu pai, com meu avô, quem era, qual era a relação. E isso está exposto no Centro Cultural São Paulo agora, né? Então é um vídeo também bem bruto, não tem edição. Tem uma transcrição, né? Inclusive devo colocar no meu site em breve a transcrição do áudio e o vídeo. E a ideia é isso, mostrar um pouco dessa história que eu vou tentando percorrer, tentando descobrir sobre a história da minha família, registrando, documentando e aproveitando essas tecnologias para mostrar, deixar para sempre, né? E aí, por surpresa, eu não imaginava que a gente tinha muitas fotos. Assim, queria ter muito mais. Mas eu não imaginava que a minha tia, ela tinha um acervo de fotos consideráveis, né? Para quem nunca viu foto do avô ou da família quando era mais nova, do papai novo, né? Tem foto dele bebê. E aí ela foi me cedendo a tia Conceição e disse que eu poderia tirar foto da foto, né? Então eu fui pegando essas imagens e aí venho tratando elas, né? Fazendo tratamento da imagem, junto com uma artista também, Monique, a gente está pintando essas imagens. A gente está dando uma nova, repaginando isso, porque eu vi que nas casas dos nativos sempre tinha uma foto pintada, tipo da época dos anos 70, acho que era comum, assim, anos 60. E isso me remeteu muito a essa vontade de trazer isso agora, né? Para essas fotos da família, né? Aí aqui, né, tá lá no Centro Cultural São Paulo, fica até março, para quem for em São Paulo e quiser ver. Tá aí. Ao lado de vários artistas que eu admiro muito, assim. Uns eu participei no Valongo também. Aqui é uma foto era uma foto que estava preto e branco, e aí eu pedi para Monique ir tratando ela e a gente ir junto também pintando, né? E aí venho trazendo aqui a foto pintada, né? Aqui mostra exatamente como meu pai fala em áudios, porque eu comecei
a pesquisa entrevistando meu pai, e ele vai falando em áudios como eram as casas, onde ele morava, como era construída. E isso, quando vem essa foto até a mim, aí me causa uma grande emoção de ver a conexão do que o papai fala com a imagem, né? E aqui é o meu avô, né? Aqui é a minha tia, que ainda está viva, que ela que é dona dessas fotos todas. A minha avó, que já faleceu, com 102 anos. A minha tia-avó, tia Gabita. Alguns parentes, ela não sei quem ela é. E aqui é meu tio, tá? E aí, enfim, trago essa foto. Eu acho que essa foto foi bem importante para toda essa construção. E mostra um lugar, né, da igreja muito presente, né? E que isso foi uma coisa que eu digo que foi de afeto e dor, assim. Porque ao mesmo tempo que eu ficava feliz de ver, mas ao mesmo tempo ficava triste de ver como que a colonização afetou. E eles contando a história de como chegaram os catequistas, né? E que isso reverberou até hoje, né? E minha família, a minha prima é catequista, né? Tem alguns tios catequistas e a gente nem imagina que existe isso, né? Catequista, uma pessoa que faz catequiza o outro na religião católica, né? E aí isso daí é sempre essa negociação também com a família, né? De como tratar disso de uma forma que não seja também com comunicações violentas, enfim. Apesar de que não sou religiosa, né? E estou fazendo toda uma retomada espiritual indígena, ancestral, com os parentes também. E aqui um pouquinho para vocês verem a instalação, né? Ela é uma audioinstalação, né? Tem o áudio na sala do meu pai, e aí você pode circular ouvindo o áudio e vendo as fotos, né? É isso. E aí, para mostrar para vocês um pouco também, que eu, além disso, eu também acabei de lançar o primeiro livro, que é O Sonho da Buiauaçu. Em breve vai estar às vendas, espero, porque está uma maior complicação no negócio de pandemia. Mas em breve vai estar à venda pela editora Miolo Mole, para quem quer conhecer um pouquinho das histórias de lá do Tapajós e de como eu vim construindo essa ficção também, contada a partir de sonhos e do que eu imaginava que vovó estaria falando hoje para gente. E aqui também as colagens, como vocês viram diante, né, que eu tinha falado. Está hoje no SP Art SP Fotos. Se vocês quiserem acessar, pode ir lá no site, ver, tem algumas colagens à venda. E que é isso, assim. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. E aqui um pouco das redes para vocês conhecerem. Estou fazendo parte de muitos projetos, né? Então tem alguns Instagrams que, se vocês quiserem seguir para conhecer um pouquinho mais, né? Mora Brasil Tupinambá, Ateliê Moral Tupinambá, Museu da Silva, Colabirinto, a Wicca Aquara, que é a associação que eu falei, que faz parte, Mulheres Artistas PA, que são uma associação de mulheres artistas do Pará, que também ajudei a desenvolver, né? Não falei muito delas aqui, mas elas estão presentes também em vários projetos. Curadoria Indígena, a Nacional Trovoa, que acabei de entrar, e o Literatura Indígena PA, que é da Julie do Rico, que eu estou também incentivando lá no Pará também, com esses projetos de literatura também, incentivando os escritores do Pará, indígenas. Tá? É isso. Deixa eu tirar aqui. Falei muito, eu acho. Mas poderia falar mais, só que tipo, não tinha como, né? Tipo, tentar selecionar as coisas que de repente são mais importantes nesse projeto todo, nesse trajeto todo de vida em São Paulo, né? E é isso, assim, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar, e quiser conhecer também meus trabalhos de pintura que eu faço, de desenhos, é só entrar no meu site, moarabrasil.com, ou no Instagram mesmo também, às vezes eu posto lá, Moara Brasil Tupinambá, tá? Sinta-se à vontade, já para fazer perguntas.